Bom, primeiro de tudo, então, boa noite para os que estão aqui presentes, para aqueles que ainda vão chegar e nos assistir. Bom, esse é um encontro do nosso projeto, que se chama Regeneração Feita no Brasil, a parceria Regenerativa e Futuro Possível, Nara, eu e Lua Couto. Depois vou pedir para vocês colocarem, acho que é a Nara, né, que vai partilhar a tela, se puder colocar, por favor, e eu vou começar me apresentando. Bom, eu sou Natália Manso, eu atuo com regeneração já tem alguns bons anos como facilitadora de processos de aprendizagem, processos e experiências de aprendizagem, de desenvolvimento humano, então usando aí o paradigma regenerativo como esse fio condutor. Aí também tem um estudo na ecopsicologia, na ecologia profunda, né? Então, buscando entender de maneiras mais aprofundadas essa relação ser humano-natureza e como a gente também encontra caminhos para relações mais recíprocas, mais profundas, mais sensíveis, né, com o mundo não humano, e o que isso tem a ver com a nossa participação no mundo, como a partir disso também a gente pode criar projetos, negócios, né, e uma atuação também mais regenerativa a partir desse lugar. Então, essa é um pouco da minha pesquisa, e eu tenho com a Nara, né, a regenerativa, então a gente também presta consultoria, faz projetos de aprendizagem, jornadas online, e eu também faço imersões na natureza, experiências, enfim, um pouquinho disso. Então, passo a palavra para a Nara se apresentar. Oi, gente. Nara, ou na Terra, como agora estou utilizando, cada vez mais me apropriando aí desse novo nome que recebi esse ano. Bom, eu fiz uma transição em 2013, então estou há 10 anos, né, fora da Matrix, como dizem. Trabalhava no mundo corporativo, né? Minha última posição foi como gerente de projetos na IBM. E aí saí em busca de propósito, fui morar em Ecovila, fora do Brasil, fiz toda uma transição, né, no mundo verde, estudei design para sustentabilidade, e uma série de outras ferramentas, né, como Dragon Dreaming, comunicação não violenta, teoria U, sociocracia, que é a principal metodologia que eu adoto, né, e quando eu voltei para o Brasil em 2016, de lá para cá eu venho atuando, ajudando as organizações e os indivíduos, né, a se desenvolverem com essas novas tecnologias, com essas novas perspectivas, com essa nova visão de mundo, né, que a gente hoje chama de uma cultura regenerativa. Então, eu apoio as organizações a implementarem a autogestão e a desenvolverem as culturas regenerativas. E aí, como a Nath falou, a gente tem essa parceria dentro desse projeto chamado Regenerativa, em que a gente oferece jornadas de aprendizagem customizadas, né, conforme a necessidade e o contexto de cada cliente. É isso. E você, Lua? Eu sou a Lua, eu sou fundadora do Futuro Possível, nasci em Belém do Pará, na Amazônia, sou uma pessoa com uma ancestralidade afro-indígena, sou mãe de 4 seres humanos. Estou muito feliz de estar aqui hoje e eu atuo como pesquisadora e como... Eu não gosto da palavra professora, né? Um tom professoral eu não acho muito legal. Mas eu atuo compartilhando um pouco dessa minha pesquisa, que ela é basicamente sobre esse encontro entre a dignidade humana e a saúde do planeta. O que eu pesquiso é atravessado pelo pensamento decolonial e isso me conecta com as minhas raízes, as minhas origens. Então, hoje eu vou poder compartilhar um pouco desse meu pensamento, desse nosso pensamento, esse pensamento que a gente está formando coletivamente dentro desse projeto do Regeneração Feita no Brasil. E sem mais delongas, devolvo a palavra para a Nath, para a gente começar com o nosso conteúdo.
Bom, então eu vou começar aqui com esse questionamento que eu gosto muito do Bayo Akomolafe, um filósofo nigeriano maravilhoso, super inspirador, e ele traz esse questionamento, né? E se a maneira como respondemos à crise for a própria crise, se a forma como a gente tem se relacionado com o mundo estiver sustentando justamente esses mundos que a gente quer transformar. Então, acho que essa pergunta ela serve muito de inspiração, eu acho, para o que nos uniu também, né? Nesse questionamento e nessa autorreflexão de olhar para a nossa própria prática, de perceber como a gente tem atuado no mundo, né? A partir de quais vieses, de quais pressupostos, de quais visões de mundo, de como muitas vezes a gente pode, sem saber, e claro, né, sem essa intenção, muitas vezes a gente está sustentando padrões, né, de relacionamento, padrões de formas de pensar, padrões que a gente não quer, né? Então, muitas vezes a gente está tentando mudar algo e usando o mesmo paradigma, o mesmo modelo mental, as mesmas formas de se relacionar, né? Então, acho que isso fala muito sobre esse nosso encontro. Então, a partir também desse questionamento, né, as três trabalhando já há alguns anos com regeneração, pode mudar, Nara, a gente começou a se questionar, né, o que é, o que seria, o que é, porque já existe, né, isso, mas o que é essa regeneração feita no Brasil? Porque muito das nossas bases, digamos, teórico-conceituais, elas vêm do norte global, né? Então, falando de mim, principalmente, estou falando aqui de mim, eu sei que a Nara também, a gente compartilha muito disso, e o início dos nossos estudos foram muito voltados para o norte global. Então, autores, né, que a gente estudou e que a gente tem como referência são europeus, a maioria deles. Então, a gente começou a se questionar e refletir como que a gente pode também trazer novamente esse olhar para o nosso território, né, para o que já existe aqui, para todas as sabedorias ancestrais, né, que a gente já tem nesse território, que a gente já carrega também, e que a regeneração ela já tem isso como base, né? Então, como a gente também traz de volta essas perspectivas para o nosso trabalho, como a gente também questiona algumas coisas, né? Então, a gente criou esse projeto justamente com essa intenção de ser um projeto de pesquisa e da gente poder também criar esses espaços de desconstrução, de desaprendizagem, né? E de tudo que nos atravessa, né? Nessa cultura brasileira diversa e reconhecer esse movimento também decolonial tão importante dentro da regeneração. Então, a gente quer poder ouvir outras vozes, né, fortalecer os vínculos e os laços que já existem dentro dessa rede regenerativa, né, no Brasil, e a gente já tem alguns formatos aí, então ano que vem a gente vai fazer um programa que a gente vai lançar em breve, e, e aí a gente está lançando agora umas pílulas, né? Essa é a primeira aula gratuita online. A gente vai ter uma próxima na semana que vem, quarta-feira também às 7h. E a gente vai ter 2 encontros presenciais, experienciais, né? Então vão ser vivências em São Paulo. Então vou inclusive deixar depois o link aqui no chat para quem já quiser dar uma olhada e se inscrever. Então a proposta é justamente a gente imergir em alguns temas de uma forma realmente experiencial, corpórea, né? A gente poder vivenciar e não estar também só no mental, no racional, a gente falando sobre, mas a gente poder também sentir e experimentar isso de outras formas. Então, introduzindo um pouquinho, se as meninas quiserem me complementar. Boa. Eu pego daqui. Então, quando, né, eu acho que trazendo, compondo o que a Nath trouxe para vocês, das nossas motivações, da intenção do trabalho, né, de ser desse espaço aberto, onde a gente vai trazer esses conflitos, essas sobreposições, esses ocultamentos, onde a gente vai questionar não só os nossos pontos cegos enquanto indivíduos, mas os pontos cegos
teóricos conceituais que a regeneração também vem carregando consigo, né? Eu gosto desse slide quando a gente fala sobre isso para complementar o que a Nath trouxe, porque no final do dia o que a gente está fazendo com esse projeto é sondar as razões sociais, políticas e históricas também, além das ecológicas, para que a gente possa tornar essa luta, que é essa luta que a gente está lutando enquanto países do sul global, como uma luta cada vez mais coletiva, inclusiva e consciente, né? Pode passar, Nara. Então, agora sim, depois de toda essa introdução, abri as portas desse trabalho, trazendo essas duas frases que elas são um mantra para mim, né? Esse não é um espaço de certezas absolutas, eu nem acredito que esse espaço exista. É um espaço para a gente viver as nossas questões juntos, viver as nossas impossibilidades, viver aquilo que a gente não sabe, principalmente, né? Eu gosto muito dessa ideia, que tem as coisas que a gente sabe, tem as coisas que a gente sabe que a gente não sabe, e tem as coisas que estão tão ocultas que a gente não sabe que a gente não sabe. E essas coisas são um oceano de coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Então, esse é um espaço para a gente viver essas questões juntos. Pode passar. E aí, para começar, vamos começar pelo fim do mundo, no caso, pode passar. Não vou me delongar aqui, porque a gente está vivendo um momento de crises sobrepostas, a gente está vivendo duas guerras no mundo, a gente está vivendo a polaridade, a gente está vivendo várias questões, né, sociopolíticas de nível global e de nível local também. Então, está todo mundo bastante habituado com fogo no oceano, florestas sendo incendiadas, calor excessivo, a crise climática fora de controle, como as Nações Unidas veio a público, né, trazer. Pode passar, Nara. E aí eu acho importante, quando a gente fala dessa ideia do fim do mundo, a gente entender que o fim do mundo ele não é nem uma profecia e nem um período da história. O fim do mundo ele é uma prática de habitar a Terra, é uma forma de habitar a Terra, ele é uma forma de fazer mundo, né? A gente está falando agora do fim do mundo televisionado, né? Todo mundo está acompanhando em tempo real o que está acontecendo a partir de narrativas diversas e, na maioria das vezes, antagônicas. É, a gente está vendo isso acontecer, mas o fim do mundo, por exemplo, para os povos africanos, a gente pode dizer que já aconteceu durante o período da escravidão, né? Então, o fim do mundo, aqui a gente está encarando ele não como um período da história, que é esse período que a gente está vivendo, mas como uma prática de fazer mundo, como alienígenas do mundo. Pode passar. Quando eu uso esse termo do alienígenas do mundo, eu estou usando um termo que é de um autor que chama Malcolm Ferdinand, que é um autor franco-caribenho, é um homem negro, e que a gente vai ver a carinha dele mais adiante. E quando eu falo sobre essa prática de habitar a Terra como alienígenas do mundo, isso se reflete no mundo das organizações. E aí agora a Nara vai levar a gente para dentro desse universo. Maravilha. A gente tem muitos assuntos para tratar, né? Por isso tantos conteúdos aí que a gente está para lançar. Mas a gente escolheu começar por essa conversa pelo mundo das organizações para falar para além do ESG, da sustentabilidade, da lavagem verde, né? Então, para isso, eu queria trazer um pouco desse contexto de como é que estão as organizações, como é que as organizações estão lidando com esse final do mundo, com esse colapso, né, dessas múltiplas crises que estão acontecendo. E o que a gente observa é que tem um movimento lento, mas crescente, né, principalmente voltado para a descarbonização. Né? Então, a conversa dentro do mundo organizacional está muito pautada por alcançar emissões zero, né, o net zero. E
toda essa conversa de sustentabilidade, muitas vezes as próprias organizações, mesmo tendo departamentos de sustentabilidade, de responsabilidade social, acabam ainda não sabendo muito bem, né? Ainda falta um letramento necessário para que juntar, né, esse beabá no mais simples. Então, a gente resolveu trazer aqui um pouquinho do que é, então, né, para quem de repente não é do mundo organizacional ou tá só começando, o que é essa siglinha que está ficando tão famosa por aí, que é o ESG. Então, o que é ESG? Ele é do inglês Environmental, Social and Governance, né? Então, basicamente, de que todas as organizações precisam se atentar para esses três aspectos: os aspectos ambientais, os aspectos sociais, os aspectos de governança. Então, em resumo, é sobre isso. E essa sigla, ela surgiu em 2004, né, com essa publicação dentro do Pacto Global da ONU, mas esse movimento ele já vem de muito antes, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele começou ali na primeira conferência da ONU em 72 e com o tempo ele foi ganhando uma série de outras dimensões, por exemplo, uma que na minha época, né, de organização era muito famosa, eram os 3 P's, né, People, Planet and Profit, de você, além de ter o foco no lucro, você também ter o foco nas pessoas e no planeta. Então essa é uma conversa que já não é de hoje e desembocou... Amiga, Pode falar. posso dar, posso dar uma curiosidade sobre o Triple Bottom Line? Pode. Empresa de carro, às vezes, não faz essa coisa de dar uma nota para as pessoas levarem de volta o carro porque produziu alguma coisa errada. Eu não sei, eu não lembro qual é o nome disso, né? Mas é quando pede de volta aquilo que está com algum defeito para a segurança das Recall. pessoas. Recall, exatamente, Gabriela. Eu não sei se vocês sabem, mas o John Elkington, ele fez um recall do Triple Bottom Line há uns anos atrás. Ele veio a público, ele chamou as pessoas e disse: não usem isso, tá equivocado. Eu me equivoquei. E é muito engraçado o quanto ainda tem um monte de gente usando o Triple Bottom Line. O próprio autor disse: não, gente, volta, que eu me equivoquei. A gente está usando isso da maneira equivocada, a gente está usando isso de maneira extremamente superficial. Só queria contar essa curiosidade, tá? Ótimo, maravilhoso, porque é justamente sobre isso, né? Então, só o último ponto que eu trouxe aqui, que, né, muitos devem conhecer, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os objetivos que foram pactuados, né, que são necessários para que a gente tenha esse desenvolvimento sustentável. E tudo isso, assim, a gente não tem como negar que são importantes, né? Erradicação da pobreza, fome zero, a saúde e bem-estar, né? Todos esses aspectos que estão presentes nesses 17 objetivos são realmente fundamentais. Mas é isso que a Lua trouxe. A questão é como que as pessoas, as organizações, as instituições, os governos estão se utilizando de uma forma superficial, né, e ainda insuficiente desses combinados, desses acordos, né, dessas necessidades tão prementes, tanto do aspecto humano quanto do aspecto mais amplo, né, de natureza, mundo, planeta. Então, é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje com vocês, de que tudo isso é muito importante, mas por que que isso ainda é insuficiente? E aí a gente trouxe assim alguns flashes de coisas que vocês estão recheados aí na internet. Por exemplo, que é o caso das Americanas, né? Que alguns meses atrás, né, foi bombardeado e que colocou em xeque essa questão da governança, né, dentro do ESG, porque é um rombo astronômico, né, uma fraude ou erro, né, nas contas, e que passou dentro de uma empresa, né, super conhecida, com uma boa reputação e que tinha todos os as accountabilities, né, necessárias, as auditorias necessárias, em tese, para assegurar uma governança que deveria, né, estar sendo suficiente ou sendo prevenindo
esse tipo de acontecimento e não foi suficiente. Aconteceu. Quer falar alguma coisa aqui, gente? Lu, Nath? Não, pode continuar. E da mesma forma, né, esse é só um exemplo na parte da governança, mas da mesma forma na parte da sustentabilidade a gente tem o famoso greenwashing, né, que a gente em português está chamando de lavagem verde, que é esse termo que é utilizado quando as organizações, sejam elas privadas, governamentais ou não governamentais, elas dizem que estão fazendo algo, né, sustentável, algo que seja regenerativo ou propositivo, né, pelo menos, e na verdade é só puro marketing, na verdade é só para inglês ver, é aquilo que faz aumentar o consumo ainda mais, né? Então é um enviesamento completo do objetivo das práticas, né, de sustentabilidade. E aí aqui eu trouxe só alguns exemplos, só para né, trazer um pouco, tangibilizar isso que a gente está falando. Então, por exemplo, Fiat, né, que é uma super empresa conhecida, automobilística, tinha colocado um produto chamado pneu super verde, que oferecia alta durabilidade, baixo consumo de combustível, só que dentro do processo de produção, o uso, o descarte do produto não estavam condizente, né? Então a cadeia de produção não estava condizente. E aí eles foram auditados, né? Eles foram levados a termo para que eles pudessem eliminar isso da propaganda, para que não fosse uma propaganda enganosa. Da mesma forma, Carrefour, Cotton e Personal tiveram produtos com informações verdes falsas, né? Então, papel higiênico, com esse selo verde, sendo que todo o processo de produção também não era condizente. E a General Motors, também da indústria automobilística, trouxe muito essa palavra eco, né, no nome dos seus carros, dos seus veículos, e prometendo que ia ter uma redução da emissão de gases. E, no entanto, também não conseguiram evidenciar, e aí o CONAR também trouxe uma advertência para eles. Então, só alguns exemplos bem simplesinhos que a gente vê todo dia por aí no noticiário, para a gente começar a conversar sobre o que a gente ainda não está considerando quando a gente pratica o ESG, ou quando tenta praticar o ESG, considerando que estamos em um mundo em colapso, um mundo com múltiplas crises. Então a gente queria convidar vocês primeiro, antes da gente falar o nosso blá, as nossas reflexões, a gente queria convidar vocês a estarem em grupinhos para procurarem conversar sobre essa pergunta norteadora. Né? Então a gente vai dividir vocês em grupinhos, vai ser bem rapidinho, só para vocês esquentarem um pouco essa conversa e aí a gente retoma aqui. Eu acho que tem tão pouca gente que acho que a gente dava para fazer aqui mesmo, né? Dava. E o povo morreu de medo e saiu correndo. Saiu, né? É assim, a gente fala que vai de breakout rooms, o povo espirra, né? Então, vamos escutar só algumas vozes, gente. O que vocês acham sobre essa questão? O que ainda está faltando quando a gente fala sobre essas práticas, né, de ecologia, sustentabilidade, as questões sociais dentro das organizações, ou mesmo na vida prática, pessoal, e as questões de governança? O que ainda está faltando? Pode levantar a mão e aí a gente vai dando a palavra. Então, já que eu estou aqui, eu vou participar. Vai lá, Henrique. Até porque acho que falta verdade para essas empresas. É basicamente honestidade, verdade, integridade. Eu trabalhei numa empresa que assim, começou um trabalho muito lá atrás, um trabalho, te falo honesto, é o maior varejista global, que chama Walmart, que a maioria de vocês conhece, que se propôs a fazer uma série de ações, desde redução de embalagens com fornecedores, mas estou falando 2002, para vocês terem uma ideia. Tá? Não estou falando de hoje. Então, uma empresa que pensava já muito nisso, como que ela poderia, dentro da cadeia dela, fazer a diferença em relação ao tema. Então, acho que
era de uma forma honesta. Sinceramente, assim, eu acompanhei alguns projetos, participei de alguns projetos, como eu era da área comercial, de compras, incentivei meus fornecedores a se engajar dentro desses projetos, né, seja ele qual for, redução de tamanho de embalagem, você vê, às vezes a gente vê remédios que você tem lá, o remédio pequenininho, sobrando muito papelão, isso são pequenas ações, né, que do tamanho de uma empresa que gera 400 bilhões de dólares de venda, fazia uma diferença enorme na cadeia, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo onde você consome, né? Então, acho que assim seria uma grande, mas de uma forma geral, eu entendo que muitas delas é um pouco do greenwash que você falou, que eu também concordo plenamente, que existe muito disso. Então, no final das contas, para mim falta muito a honestidade de você botar em prática o que você está publicizando, né? Basicamente, acho que é isso que falta para as empresas, né? Ferramentas existem, pessoas existem para fazer isso. Vocês aqui são um exemplo disso, né? Mas tem muita gente que tem essa disposição para fazer a coisa de uma forma honesta e realmente fazer gerar esse impacto no planeta, né? Tá bom? Grata, Henrique, sim, sem dúvida, né? Muito necessária essa integridade. Quem mais quer trazer uma fala? Flávia, Gabriela, Lua, Nath? Eu acho que se ninguém quiser mais trazer, a gente segue, até para a gente ir num ritmo gostoso. É, Tá bom. Vai é. lá. Vou compartilhar então aqui de novo o slide, mas só para encerrar um pouco, né, esse assunto antes da gente dar seguimento, eu acho que Uhum. é bem importante essa reflexão, né, antes desse lugar, né, que Henrique coloca, dessa integridade, às vezes eu percebo que não existe nenhuma consciência de que se está fazendo pouco ou se está fazendo errado, né? Porque a preocupação é tão grande na produtividade, na lucratividade, na meta, que ainda não existe essa nem é aquilo que você começou falando, né? Eu nem sei que eu não sei, né? Tá muito nesse lugar ainda de não sei que não sei. Então, acho que precisa, né, conversar mais sobre isso. Então, já trago aqui os meus 2% também. Bom, seguindo então, passo de volta para a Lua. Obrigada. É, fazendo a ponte com o que a Nara estava trazendo, quando a gente fala sobre o que a gente não sabe, que a gente não sabe, quando a gente fala sobre o que a gente sabe, que a gente sabe, a gente está falando de narrativa, né? E aí a gente vai agora fazer um blocão trazendo essa narrativa dominante, ou a narrativa da separação, a narrativa ocidental, ou, enfim, autores vão abordar isso a partir de perspectivas diversas, mas trazendo esse lugar de que existe uma civilização com uma cultura que colonizou o mundo, né, que aqui a gente está chamando de civilização ocidental, que tem a sua própria mitologia, que tem uma matriz de narrativas, de acordos, de sistemas que abrangem respostas para a nossa cultura, né, e que dizem para a gente como é que a vida é de fato. Pode passar, Nara. E quando a gente fala sobre essa narrativa da separação, e aí a gente vai fazer um gancho para conectar com o que a gente trouxe anteriormente de ESG, de fazer sem pensar o próprio pensamento, a gente está falando de uma narrativa que ela conta para a gente, por exemplo, que a linguagem do mundo é escrita em linguagem matemática. Ela vai dizer para a gente que o universo é como uma máquina, ela vai dizer para a gente que se tem uma obrigação de estender o poder e o domínio da raça humana sobre o universo. Eu gosto de trazer esse slide com a pessoa do Galileu, do Descartes e do Bacon, porque para mim eles ajudam a estruturar o que é essa narrativa, essa matriz de pensamento que forma essa lógica por trás da nossa existência, quase como um tecido invisível sobre o qual a gente costura as nossas biografias.
Então, quando o Galileu fala da linguagem matemática, ele está hierarquizando os conhecimentos, ele está dizendo que a lógica racional, que a matemática, ela está acima da poesia, ela está acima da sensibilidade, ela está acima de outras dimensões do nosso ser. Quando o Descartes diz que o universo é como uma máquina, ele está instaurando essa narrativa mecanicista, que ela é insuficiente para explicar a lógica da vida, que é organísmica, na verdade, né? Ela parte de uma lógica de um organismo e não de uma máquina. Quando o Bacon diz para a gente que a gente precisa estender o poder e o domínio da raça humana sobre o universo, ele está criando essas bases de justificativa para o colonialismo, porque aqui, quem é raça humana na perspectiva do Bacon? Isso é uma pergunta, né? E qual é a diferença do Bacon e do cara lá que está lançando foguete para Marte hoje, querendo colonizar Marte? A gente tem um gap temporal enorme, mas a gente tem uma mesma matriz de pensamento que justifica essa forma de existir, ser, pensar e agir. Pode passar, Nara. Só complementando, que eu acho que nisso que você trouxe, né, nesse pensamento do Bacon, por exemplo, a gente vê claramente também essa perspectiva de dominação, você falou, né, acho que as bases, né, para a colonização, e aí a colonização de seres não humanos também, né? Então, acho que essa perspectiva do ser humano acima da natureza dos seres não humanos e dessa distinção de seres humanos têm alma, seres não humanos não têm alma. Logo, a partir desse lugar, a gente pode exercer poder sobre, a gente pode dominar, a gente pode fazer o que eles quiserem, que a gente quiser, porque eles estão também ao nosso serviço, né? Então, a gente ainda vê essa construção dessa visão da natureza como sendo um objeto, né, que está a serviço do ser humano. Boa. E quando a gente fala dessa narrativa da separação, volta lá, Nara, para mim, perdão. Tem uma coisa que o Bacon ele não inventa o colonialismo e o imperialismo, mas ele colabora, ele é um ator simbólico na construção da narrativa que justifica esse processo, né? E não à toa são 3 homens brancos do norte global, europeus, né? Então, é onde territorialmente também essa matriz de pensamento se forma. Pode passar, Mara. E aí, depois de eu contar sobre essa lógica mecanicista, sobre essa lógica colonialista, sobre essa lógica hierarquizante da vida, quais fantasias ou ilusões dessa mitologia você ainda está pegado e você reproduz no seu dia a dia? Fica essa reflexão para a gente. Pode passar, Nara. Quando a gente fala sobre hierarquização e centralidade, gente, meu cachorro está latindo, tá? Não se importem com isso, por favor. Nem quem está aqui, nem quem vai assistir. Quando a gente fala dessa narrativa da separação, ela é uma narrativa hierarquizante, como eu mencionei anteriormente, né? Quando eu trago aqui esse diagrama eu, comunidade, planeta, essa narrativa da separação, ela promove uma quebra, uma desconexão, né, desse eu comigo mesma, enquanto reconhecimento de quem eu sou, e aí quem eu sou enquanto natureza, mas quem eu sou enquanto grupo social também. Tem uma quebra dessa relacionalidade eu-comunidade, então uma desconexão provocada dessas relações comunitárias, e essa desconexão eu-planeta, né? Eu passo a me olhar enquanto esse corpo menor e esqueço que eu faço parte de um corpo maior. Então, recapitulando um pouco das separações, a gente tem essa separação entre cultura e natureza, a gente olha para a natureza como recurso, como a Nath trouxe, é só um pano de fundo para as nossas existências. A gente, dentro dessa lógica ocidentalizadora, branca, europeia, ela fala sobre essa criação, ela justifica essa criação de subhumanidades, a gente cria os outros da história como recurso também. O Malcolm Ferdinand, que é o autor que eu mencionei anteriormente, ele vai dizer que a Terra é a negra do mundo. É uma narrativa centrada no indivíduo branco e na competição, que envisiona um progresso econômico a qualquer custo, mesmo em detrimento da limitação de regeneração do planeta Terra. E é uma visão de mundo como máquina, como eu falei anteriormente, não como organismo. Pode passar, Mara. Esse é o Malcolm, que eu disse que apareceria a carinha dele aqui. O Malcolm, ele traz essa perspectiva da dupla fratura, né? Ele vai falar que, por um lado, o antropoceno branco, ou seja, o antropoceno é essa era geológica na qual a humanidade interfere
na evolução do planeta, no equilíbrio do planeta, né? Esse antropoceno branco, ele apaga a história dos não brancos, ou seja, quando a gente fala que os seres humanos estão destruindo o planeta, a gente está partindo de uma reprodução de uma lógica colonial. Porque quem são esses humanos que estão destruindo o planeta? Quando a gente vai olhar os dados, a gente vai ver que, prioritariamente, quem utiliza a maior parte dos recursos naturais do planeta hoje está no norte global, né? E quando a gente vai ver as vozes e os corpos mais explorados estão no sul global. Então, essa lógica, ela não pode ser universalizante, né? Então, Malcolm faz esse convite, né, da gente olhar para esse antropoceno que apaga as histórias dos não brancos e alimenta o imaginário de crise ecológica que ignora o colonialismo, que ignora o fato colonial, que ignora o processo de escravidão e que oculta os vínculos da crise ecológica ou crise climática com as colonizações, as escravidões e os racismos, o genocídio dos povos originários e a destruição dos meios de sobrevivência desses povos. Essa é a primeira fratura. A segunda fratura é esse processo de desconstrução da fratura colonial dos racismos, que abandona essas questões ecológicas, ambientais e animais, né? Ignorando essas formas de violência que exacerbam a dominação e a escravização das pessoas colonizadas. Pode passar, Nara. Daí eu vou trazer dois gráficos, que eles são dois gráficos relacionais para mim. Esse primeiro gráfico, ele mostra as partidas de navios negreiros de África por número de viagem. Então, por exemplo, essa linha rosa é o Brasil, né, que foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas de África no mundo. Mas quando a gente olha para essa linha, para o crescimento, né, o Brasil era o destino, mas quando a gente olha, a gente vai ver um pico no século XVII de crescimento, né? Não é um pico, é um processo de crescimento no século XVII, e a gente vai ter um pico no final do século XVIII, começo do século XIX. Quando a gente olha para o próximo gráfico, pode passar, Nara. A gente vai ver, esse gráfico ele fala sobre a acumulação de extinções de espécies, ou seja, perda de biodiversidade. A gente vai ver que no mesmo período que a gente começa a tratar as pessoas negras como escravas, como animais, e justificar esse processo da escravidão, é o mesmo período, século XVII, século XVIII, em que a gente começa a perder biodiversidade. Então, não à toa o Malcolm Ferdinand ele faz essa relação também dizendo que a Terra é a negra do mundo, né? Porque a relação de exploração de subhumanidades e a exploração dos seres não humanos, ela é estrutural para a existência do sistema colonialista, imperialista, que venha a se tornar capitalista mais adiante. Pode passar, Nara. Isso tudo para dizer que a gente vive num mundo fraturado duplamente, como o Malcolm trouxe, um antimundo, né? Um mundo que ele ignora, oculta, ele nos engana acerca do que estrutura essa exploração, não só dos ecossistemas, mas também dos corpos não humanos ou dos corpos humanos que não estão nessa posição do homem branco, e aí a gente pode falar, né, do norte global como esse ápice do privilégio. Pode passar. Tudo isso para dizer que quando a gente fala das crises, essas crises elas estão interligadas, né? Quando a gente desperta para a interligação entre todos esses sistemas, a gente vê que a gente não pode mudar a tecnologia, por exemplo, de energia sem alterar o sistema econômico. A gente aprende que as instituições externas, elas refletem as nossas percepções mais básicas de mundo, né? Essas percepções heteropatriarcais, capitalistas brancas. Elas refletem essas narrativas, essas matrizes de pensamento, esses códigos que eu trouxe anteriormente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a crise ecológica ou a crise climática, ela chega até o fundo da nossa sociedade. Ela consegue abranger todos os aspectos do nosso sistema normativo. Pode passar.
E aí, mais uma vez, né, falando da crise ecológica, social, econômica, elas não estão separadas, elas são expressões de uma única crise, que é a crise desse sistema de orientação degenerativo no qual a gente está vivendo. Pode passar. E aí tá, até aqui eu trouxe a problemática. E aí, como é que a gente responde a isso, que é a pergunta do Baio lá do início, né? A partir de uma perspectiva decolonial, que é o que a gente está tentando fazer dentro desse trabalho, né, olhando para a regeneração feita no Brasil, a gente vai fazer isso através de um processo de resgate desses recursos imateriais que são abundantes e que compõem a cultura brasileira e que são esses recursos imateriais que sustentam a nossa força vital, que inclusive nos mantém encantados para enfrentar esse esse fim do mundo, né? Pode passar. Quando eu falo de encantados, eu falo num lugar de viventes com gana de transformação. E aí é importante a gente lembrar que todo dia se faz luta, né? Se faz luta com as experiências, os saberes, as tecnologias ancestrais que emanam essa diversidade, que é fundamental para o equilíbrio dinâmico da vida. Então, quando a gente fala de diversidade humana, isso está profundamente interligado com as respostas que a gente é capaz de dar, e aí respostas pluriversais, respostas policulturais para esse problema dessas crises sobrepostas que a gente está vivendo. Pode passar, né? Eu gosto muito dessa citação, que é um ensinamento caboclo, que eu aprendi com o Luiz Rufino, que é um professor que fala sobre educação e descolonização, que ele me ensinou, né, que fala que não basta catar a folha, é preciso cantá-la. O que ele quer dizer quando ele traz essa frase para um lugar de educação descolonizadora? Ele quer dizer para a gente que, para além de saber ler os livros, a gente precisa ler as folhas. Que além de saber falar a língua dos humanos, a gente precisa falar a língua dos não humanos. Mais adiante, a Nath ou a Nara vão falar sobre singularidade, né? Que é aquilo que a gente tem de único para oferecer para a vida. Quando a gente fala desse ensinamento de que não basta catar a folha, é preciso cantá-la, é porque em algumas religiões de matriz africana, quando a gente canta o nome da folha, é que ela oferece para a gente o poder dela. E essa sabedoria encantada, essa sabedoria de reconexão com a natureza e com a sua sabedoria profunda, ela é fundamental para gerar respostas à altura das crises sobrepostas que a gente está vivendo. Pode passar, né? Então, essa frase, ela conta para a gente que é preciso soprar palavras de força para despertar nas pessoas o que habita dentro delas. Então, esse trabalho que eu faço com o meu trabalho é um pouco disso, cantar a singularidade de cada um, para que essas pessoas também sejam convidadas a trazerem o que elas têm de único para a transformação do mundo, né? E a gente só vai fazer isso aprendendo a existir como natureza, mas também compreendendo as relações sociopolítico-econômicas. Pode passar. Ou como diria o Paulo Freire, pensando criticamente, né? E para nós aqui, nascidos nesse Pindorama, ou nesse país que chamam de Brasil, para quem tem essa experiência colonial como marca, oferecer essa resposta, oferecer a sua própria existência como resposta, é uma atitude responsável em relação à vida. Porque essa atitude, para nós, ela vai muito além de sustentabilidade, ela vai muito além de ESG, ela vai muito além dessa lógica de resgate da nossa natureza, ela vai para um lugar de refazimento de quem a gente é, enquanto comunidade, enquanto eu, enquanto planeta, e eu, no caso, enquanto pessoa negra, que tem uma ancestralidade afro-indígena, né? Então, ela é um processo de refazimento de mim. Pode passar. E aí eu vou passar a palavra para a Nara. Sim. E aí, como é que, né, a gente resume tudo isso, né,
uma tentativa de começar a conceituar o que que é, o que que são então culturas regenerativas, porque culturas regenerativas são sempre plurais, né? Não existe uma universalização, é sempre depende de um contexto, né? De um ambiente, de uma necessidade. Mas quando a gente está falando de organizações, né, que é o tema dessa nossa aula de hoje, é, a gente entender que a gente precisa ir além, né? Como a Lua colocou. Então, além dessa perspectiva é, linear, cartesiana, né? Que por mais que esteja voltada para um objetivo, seja triple bottom line, ou ODS, ou o que quer que seja, o SG, né? Tá, em tese, tentando fazer algo positivo, ainda está preso dentro de uma mentalidade que reproduz, né? E que acaba perpetuando, continuando agindo, atingindo resultados que é o que a gente não quer, né? Então a gente precisa fazer essa mudança de dentro para fora, né? Desse lugar de uma mudança dessa visão de mundo, essa cura, né? Pela folha, essa cura pelo contato com as nossas matrizes afrodiaspóricas, com as nossas matrizes indígenas, nativas, para que a gente consiga realmente criar uma nova forma de enxergar e de construir uma cultura que seja verdadeiramente regenerativa. Então, como é que isso se dá, né? Então, tem um lugar de uma mudança de paradigma que a gente vê que está acontecendo, mas ainda de uma escala muito, muito pequena, né? Mas a gente tem um conjunto de aspectos que estão relacionados com essa mentalidade cartesiana, né? Então é linear, é mecanicista, é excludente, extrativista, né? Tudo isso que Lua comentou até agora parte desse poder sobre, né, de dominação, de controle, né, de querer mais lucro, de respostas de curto prazo, de separação, né, de entender eu sou separado de natureza, eu sou homem separado de mulher, né, então todas essas separações, intuição separada de racionalidade, e que traz uma mentalidade reducionista, né, e que leva à competitividade, competição, ao consumismo, enfim, a toda a catástrofe que a gente enxerga hoje, e vem muito desse pensamento, né, como a Lua trouxe, né, daqueles filósofos, né, Descartes, Francis Bacon e tudo mais. E a gente já está observando que já existem projetos, né, inclusive se a gente pega aldeias indígenas, eles nunca deixaram, nunca perderam essa conexão, né? Quando a gente fala dessa separação, ela acontece dentro de uma história ocidental ou ocidentalizada, né? E a gente está tentando recuperar, resgatar, reaprender, né, com a natureza e com esses povos originários, para voltar e criar um paradigma que é ao mesmo tempo algo novo e ao mesmo tempo um resgate de algo que já foi um dia, né, de ser circular, de ser vivo, flexível, inclusivo, aquilo que traz mais vida, né, para o sistema, que contribui de forma positiva para o todo ao redor, que trabalha com poder com, né? A gente trabalha em parceria, em comunhão e não um querendo ter um poder sobre o outro, que trabalha as potencialidades, as sinergias, que é intergeracional, né? Então considera gerações passadas, considera futuras gerações, que entende a interdependência entre todos os seres, né? Que traz esse aspecto intuitivo junto com o racional, né? O ser, o saber, né, é holístico, então é uma visão sistêmica da vida, uma perspectiva que não disseca, né, e pega um cadáver e analisa, mas traz um todo interconectado e que está fundamentada na colaboração, na cooperação. E aí, quando a gente pensa nas organizações, é deixá-las de vê-las como máquina, né? Nessa visão mecanicista de que o universo precisa funcionar como um relógio, né? E as pessoas são as engrenagens dessa máquina, mas se inspirar nos superorganismos, por exemplo, né, como as formigas, que trabalham, cada uma tendo seu papel e tendo autonomia
e, ao mesmo tempo, interdependência. É sair dessas matrizes hierárquicas, né, de comando e controle e ir para um lugar de distribuição de autoridade, de você ter essa possibilidade de criar uma governança em que haja responsabilidade, em que haja corresponsabilização, comprometimento, integridade, né, como disse Henrique. Então, tudo isso faz parte de uma transformação. Então, por isso que quando a gente fala assim, ESG não é suficiente, é porque para que realmente haja uma mudança, ela precisa realmente transformar os indivíduos e as estruturas organizacionais para que haja realmente algo que esteja operando de uma forma completamente diferente do que a gente vê hoje. Não é simplesmente a reprodução do mesmo, só que agora, vou fazer um pouquinho a mais aqui, fazer uma maquiagem verde, né? Nara, posso só contribuir com uma coisa? Que eu acho que pegando esse gancho que você falou, né, do ESG, que a gente trouxe como não sendo suficiente, porque muitas vezes, né, a gente vê, por exemplo, com relação à narrativa do carbono, a gente vê que ela é fragmentada, né, ela é limitada. Então, como que a gente pode falar da vida a partir do carbono, né? Então, o carbono ele não vai solucionar, mesmo se a gente zerasse as emissões de carbono, ou mesmo sim, se a gente conseguisse, né, de novo reter tudo, a gente não consegue, de qualquer forma, se a gente continuar funcionando da mesma forma, com a mesma mentalidade, com a nossa mesma maneira de nos relacionarmos com nós mesmos, com os outros, com os ecossistemas, a gente continua gerando padrões de relacionamento que são disfuncionais. Então, a gente não está olhando para o contexto, a gente não está olhando para os outros seres, a gente não está considerando esses relacionamentos que são a qualidade dessas relações, independente se a gente está falando de um ecossistema natural, se a gente está falando de uma organização que também não deixa de ser um ecossistema, a gente precisa olhar para a qualidade dessas relações. Isso é que gera saúde num ecossistema. A mesma coisa para a diversidade, né? A diversidade desses seres que vão gerar também resiliência para esse ecossistema. Então, por exemplo, já ouvi isso, inclusive num último encontro que eu fui, de uma liderança indígena, ela falou para quem que está indo, né, esse dinheiro, assim, digamos, né, dos créditos de carbono. Então, a gente está fazendo uma revolução, digamos, verde para quem, né? Então, e esses povos, né, que estão já nessas terras, que já estão há tanto tempo cuidando das florestas e mantendo as florestas vivas, agora na Amazônia, todas essas questões que a gente vê, né, de água, de falta de comida, de alimentos, está sendo olhado, está sendo considerado, ou a gente só está, né, no âmbito das organizações olhando para como a gente maximiza, como que a gente, né, expande. Então, a mentalidade ela segue a mesma e a gente segue ignorando todos esses fatores, né? E que a gente não pode fragmentar, separar uma coisa da outra, né? Então, isso precisa ser olhado. Então, essa perspectiva ecológica, social, política, ela está toda junta. Então, ela precisa ser considerada também na maneira que a gente está criando estratégias, criando soluções, né? Não é só a tecnologia, digamos, que vai resolver os problemas, né? Então, a gente precisa olhar também para esses outros aspectos que também vêm a partir dessa outra forma de observar, de se relacionar, de sentir, de perceber o que está acontecendo também. Maravilha. E aí a gente traz uma proposta de abordagem, né? Como que faz isso, né? Muita coisa. E aí acho que a primeira coisa é entender esse alinhamento dos sistemas, né? E entender não essa separação, mas esse pertencimento, esse alinhamento, porque quando a gente olha para a natureza, é isso que a gente observa, né? Então a gente tem um ecossistema, ele é formado por uma série de seres vivos, né? Que estão ali atuando em harmonia. E aí, quando a gente olha para os nossos sistemas, a gente precisa entender que a gente tem níveis também, né? O nosso nível individual, então, como a Lua falou lá no começo, né? Então, se existe uma separação, uma cisão entre o meu self e o meu self, né? O meu eu e o meu eu, eu preciso olhar para mim mesma, né? Aprofundar nessa dimensão interna da regeneração e
observar a minha própria prática, né? As minhas sombras, aquilo que eu não estou enxergando, aquilo que eu não estou sabendo, né? E isso é uma coisa que nós três fazemos o tempo inteiro, né? A gente fala, essa jornada, ela é tanto para a gente transbordar, né? Para convidar outras pessoas para estar junto, mas também é sobre nós mesmos, né? Então, estarmos o tempo todo nos observando e deflagrando os nossos vieses, os nossos pontos cegos, é algo que é constante, né? Nessa caminhada de autodescoberta, desenvolvimento pessoal. Então, essa camada é a primeira prática, a primeira esfera de atuação, né, que cada pessoa pode fazer, que a gente entende que não tem como mudar o mundo, não tem como transformar a realidade, regenerar o mundo externo, se a gente não faz esse caminho interno, né, essa dimensão mais profunda. Só que eu não tô isolada, né? Eu não tô sozinha. Faço parte, dentro de uma organização, faço parte de uma equipe, né? E aí, como é que são essas interações? De que forma que eu contribuo, positivo ou negativamente? De que forma que a minha existência interfere nesse todo maior do qual eu faço parte, esse sistema que é o grupo no qual eu trabalho, né? E aí fora da organização, minha família, o meu time, a minha comunidade, né? Então, como é que esse aspecto externo se traduz, né? Então, quando a gente está falando de práticas de ESG, essa dimensão social, né? Como é que de verdade estão sendo praticadas dentro da equipe práticas afirmativas de correções de desigualdades sociais que a gente vê, né? Então, essa é uma atitude de verdade regenerativa, né? Olhar para essa possibilidade de intervenção dentro desse sistema. E da mesma forma a equipe como, né, um subsistema da organização, de que forma que eu contribuo positivamente para esse sistema maior do qual eu faço parte e que tem um propósito evolutivo muito maior do que fazer lucro, né, do que render, pagar o salário das pessoas, né? Então, olhar para a organização como esse sistema vivo que tem um sentido de existir, né? E tem uma contribuição para os sistemas ecossociais dos quais ele faz parte. Então, de que forma que aquela organização está contribuindo para o território do qual ela faz parte, de que forma que ela está contribuindo para os sistemas econômicos, sociais, de que forma que ela está contribuindo de forma regenerativa, né? Então, esse movimento ele acontece de forma sistêmica a cada nível. E essa percepção dessa abordagem pelas esferas de atuação faz com que eu consiga fazer intervenções que sejam sinérgicas, né? Então, encontrar quais que são os pontos de acupuntura que eu posso intervir, considerando que a realidade é complexa, ela não é linear, causa e efeito, né? Eu faço isso, acontece aquilo, né? Eu faço parte desse sistema e eu encontro quais que são aqueles pontinhos de acupuntura, aqueles pontos de intervenção que vão maximizar os resultados que a gente busca. E aí entra essa questão da singularidade, né, que a Lua trouxe, né? Então, quando eu penso em mim dentro desses sistemas, desses múltiplos sistemas dos quais eu faço parte, eu tenho que olhar para esse aspecto da minha essência, né? Aquilo que eu trago de único, né? De que cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano, cada ser não humano, né? Da natureza, cada organização, cada ecossistema tem algo de único e que manifesta a vida, que transborda, né? E de que forma que eu posso trazer esta singularidade como algo que contribui positivamente para esses sistemas nos quais eu faço parte, né? Então, a gente fala muito de essência e potencial, né? Então eu tenho algo de único e eu tenho um potencial de contribuição para todos esses sistemas dos quais eu faço parte. Querem complementar alguma coisa aqui, gente? Não, pode continuar. Agora eu Passou. passo para você. Então, só para encerrar então essa Opa, fala, né, sobre as
as organizações, o trabalho que a gente faz, muitas vezes é muito difícil de ser entendido, né? Porque é aquela história da caravela, né? Se eu nunca vi uma caravela antes, eu não enxergo ela como uma caravela, eu enxergo como um dragão, né? Então tem um lugar de construção de algo novo, em termos de linguagem, em termos de visão, para que a gente possa, inclusive, se comunicar, né? Então, muitas vezes o que a gente faz é criar espaços. Por isso que o convite para esses encontros agora, né, a partir de agora, são presenciais, porque é criar um espaço que cria condições para que algo emerja, né? Então, a gente não está aqui para ensinar algo, né, literalmente colocar uma mensagem na cabeça de ninguém, mas criar espaços de reflexão e de transformação para que essa nova forma, né, de construir organizações e práticas que sejam de verdade regenerativas possam existir. Lua, passa a bola para você. Boa. E aí, para a gente caminhar para o nosso fechamento, a gente achou que era muito importante falar sobre ampliação de subjetividade, sobre sonho, né? E aí não dá para falar sobre isso sem falar do Ailton. Então, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala, né, que para reimaginar ou imaginar o futuro, é preciso pensar sem corrimão. E o que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu imagino que muitos de vocês devam se perguntar, ao olhar esse conteúdo, quem está aqui, quem vai assistir gravado, tá, mas como eu aplico isso na organização? Você aplica isso pensando sem corrimão. Você aplica isso olhando com um pensamento crítico, né? Eu estou reproduzindo que paradigma de pensamento? E o que que eu preciso aprender mais sobre um paradigma de pensamento organísmico? Ou o que que eu preciso aprender mais sobre pensamento decolonial, que é uma ferramenta de inovação, para que eu possa gerar soluções com a consciência ou partindo de um lugar interno diferente do lugar que criou a própria crise. Então, quando o Ailton convida a gente para abrir paraquedas coloridos, ele está convidando a gente a imaginar a partir de outras premissas, ele está convidando a gente a descolonizar nossa mente, a desocupar o nosso corpo, a produzir outras formas de ser, pensar, agir, sentir, estar, amar, criar, se relacionar através dos negócios. Pode passar, Nara. E quando a gente conecta sonho com ancestralidade, o Ailton também vai dizer para a gente que os sonhos são instituições antigas, né? E por isso a gente deve ouvi-las. Então, quando a gente fala de sonho, a gente está falando de outros tipos de inteligência, além de uma inteligência lógica. E aqui sonho, tanto sonho, a nossa capacidade de sonhar, de envisionar, de imaginar um futuro outro, mas também a nossa capacidade de adormecer e permitir que essas outras dimensões do nosso ser também criem condições neurobiológicas para que esses pensamentos se façam, né? Pode passar, Nara. E aí eu volto para o Luiz Rufino, né, que vai dizer para a gente que mergulhar nos sonhos como quem cata cacos que nos remontem, né? Então, que futuro é esse que você sonha, que você é capaz de sonhar? Quando a gente fala de sonho, de imaginação, muito da nossa imaginação foi cooptada por essa lógica hollywoodiana distópica, né? Que mostra pra gente que vai vir uma super onda e vai engolir todo mundo, que os alienígenas vão invadir a Terra e matar todo mundo, que a Terra vai aquecer até o ponto de todo mundo explodir. A nossa mente consegue reproduzir esse futuro quando a gente imagina. Mas quais seriam os outros futuros que a gente precisa usar os conhecimentos ancestrais para remontar? Que futuros que os nossos ancestrais indígenas,
ou africanos sonharam, né? Que futuros foram esses que esses outros povos originários do mundo também sonharam? E é remontando esses sonhos que a gente também pode combater esse esquecimento provocado pela colonização. Pode passar. Então, quanto mais a gente se mobiliza dentro da nossa própria cultura, quanto mais a gente olha para dentro de casa, para o nosso território, para os nossos biomas, para as nossas culturas, mais a gente se une, cresce e sonha, sonhos coletivos que nascem aqui nesse chão. Porque sonhar é parte da cultura e é parte de conhecer a si mesmo, as suas comunidades e ao planeta. Pode passar. E aí, para a gente encerrar nesse último slide, lembrar que essa é uma lembrança de ancestralidade também, né? Que a história não termina em nós. A vida que ocupa o meu corpo hoje, ela já ocupou vários corpos antes de mim, ela vai ocupar vários corpos depois. Então, essa vida, ela não começa em mim, ela não termina em mim. Ela é uma vida que segue adiante através de nós. Então, nós, como detentores dessa tocha, nesse momento da história, a gente precisa passar ela adiante. E qual é a qualidade de história que a gente quer entregar para as próximas gerações? Que tipo de ancestral nós seremos para as próximas gerações? Pode passar. E aí, eu acho que a gente conclui essa nossa primeira aula, né? Eu vou passar a palavra de novo para a Nath, para ela dar o serviço da próxima aula e dos encontros presenciais. Mas dizer, né, de antemão que esse é um conteúdo introdutório para quem está aqui, para quem vai assistir gravado, que é importante a gente ter ele para ir para a próxima aula também, né, da expansão do eu, né, Nath? Então, acho que esse foi um bom gancho que você trouxe, né, aí no final, que é justamente o que a gente vai falar no próximo encontro. A gente vai trazer um pouco dessa perspectiva interna, de transformação individual para transformação sistêmica, né, como que a gente precisa também da experiência direta com a natureza, né, a gente fala muito de natureza, né, inclusive nesses contextos também, de sustentabilidade, regeneração, e muitas vezes a gente está nessa instância mental, racional, e o que a gente vê é que muitas vezes, óbvio, não dá para generalizar, mas carecemos de experiências diretas com a natureza para que a gente tenha essa experiência de ser, da gente poder incorporar isso, do que é atuar a partir desse lugar regenerativo, né? E como a Lua trouxe, né, essa capacidade da gente também não só reconhecer a ancestralidade, mas a gente também que ancestrais seremos, que ancestrais estamos sendo, né? A gente olhar também para as futuras gerações. Então, tudo isso coexiste nessa forma da gente pensar negócios, da gente pensar projetos, da gente pensar na nossa atuação no mundo. E aí, no próximo encontro, a gente vai olhar um pouco para isso, assim, né? Como que a gente pode expandir esse senso de identidade, além desse eu autocentrado, egocêntrico, né? Que está numa perspectiva também muito para si, desconectada do todo, para a gente poder expandir, trazer essa visão um pouco mais ampla. E a partir disso, né, vir uma outra ética, um outro senso de compromisso, de responsabilidade, e como essa transformação interna, como a Lua também comentou, né, que qualidade interna é essa que está gerando a minha ação no mundo. Isso é imprescindível quando a gente fala de mudanças sistêmicas, né? Então, a gente também não tem como não olhar para esse aspecto dessa dimensão humana, que muitas vezes, humana interna, e psíquica e emocional e sensorial, que muitas vezes ela não é vista, principalmente nos ambientes corporativos, né? Principalmente quando a gente fala de determinados temas. Então, isso vai ser um pouco do que a gente vai trazer no próximo encontro. Então, já fica o convite. E a gente vai ter esse encontro no dia 11, que vai ser um encontro presencial, vivencial, que a gente vai aprofundar esse tema que a gente trouxe hoje, mas de uma forma experiencial. Então, a gente olhar para esses nossos vieses, pontos cegos, quais são esses padrões que a gente está repetindo e que a gente não percebe, e principalmente trazendo alguns temas que são muito relevantes assim dentro de alguns contextos, né? Como a gente olhar para as questões de liderança, por exemplo, de poder,
de produtividade, coisas que muitas vezes a gente está tão internalizado que a gente nem percebe. E mesmo a gente não estando em determinados contextos, a gente reproduz isso, né? Numa lógica que a gente está ali fazendo, e sem presença, sem esse lugar também de autorreflexão, de pausa. E aí é curioso, né? Como que a gente vai realizar algum tipo de transformação se tiver todo mundo sobrecarregado, com burnout, sem saúde mental? Então isso também está tudo conectado, né? Então a gente vai trazer essa dimensão de uma forma prática, é, experiencial, vai ser bem legal o que a gente está preparando. Então vou colar novamente aqui o link e para quem estiver assistindo depois a gente vai Já colei. enviar o e-mail. Ah, já falou? Tá bom. Então é isso. Mais algum recado, gente, que eu esqueci? Não, nenhum recado a mais. Acho que a Tudo é gente listo. vai subir, né, a gravação no YouTube. A gente pode subir nos dois canais, né, Regenerativa e Futuro Possível. E aí mandar para todas as pessoas que se inscreveram e não vieram. Mas é isso, acho que talvez só encerrar com uma fala das pessoas que vieram, né? Que estavam aqui com a gente, queria ouvir como é que foi. Acho que fazer um check-out, né? Como é que você sai? Ou quais perguntas estão aí movendo vocês também? Ah, eu queria agradecer, meninas. Foi bem especial. Acompanho o trabalho de vocês há um tempo e me conecto muito. Só queria trazer uma. Eu estive num festival esse fim de semana. Eu moro em Santa Catarina, né? Eu moro em Jaraguá do Sul. O festival era em Joinville. E Santa Catarina é uma terra colonizada, né? Muito colonizada. E aí teve a Carol Delgado. Eu Uhum, conheci ela semana, eu não conhecia. E daí, realmente, ela falou assim, a gente está viciado na ideia do fim do mundo, né? E a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas a gente não consegue imaginar novos mundos, né? O fim do capitalismo. E é uhum, realmente isso, né? Tipo, é essa mudança de visão, de enxergar outras possibilidades, descolonizar o pensamento. E é um processo, né, que a gente está aprendendo. E o uhum. trabalho de vocês é lindo e gratidão mesmo. Ah, e outra coisa, a Carol falou da Lua. No, Ai, que linda! ela comenta sobre o teu vídeo não, do Salvar a Amazônia, sabe? Aham, maravilhosa. Ela é minha amiga, amo. Me sinto nas trincheiras junto com ela, Flá. Obrigada. Então, Obrigada. Henrique, Nath, a Nath comentou aqui alguma coisa. Oi, amada, cheguei no fizinho, me sinto sempre tocada por essa visão de vocês, animada porque a por vir, sigo acompanhando. Muito obrigada, Nath. Eu também te acompanho. Henrique, você quer falar Oi, eu alguma queria, não, eu só coisa? queria agradecer também vocês. Eu sou um eterno aprendiz, eu tenho 57 anos, né? Minhas filhas, eu tenho duas filhas de gêmeas de 27 anos, uma a Luísa, Ah, que deveria participar, né? A Luísa Martins, minha outra filha é jornalista, uhum, mas elas, o pensamento delas é muito alinhado com tudo que vocês falaram, apesar de uhum, profissões muito diferentes, mas elas têm uhum, esse pensamento de mundo e que eu aprendo todo dia com elas. Aprendi muito com vocês hoje. Gosto de debater, gosto de contribuir. Tenho uma mente uhum, extremamente aberta em relação a esses temas. Acho que vocês estão são as pessoas junto com as minhas filhas que dão um orgulho para o mundo de estar trazendo esses pensamentos agora e aí a gente ter alguma coisa realmente um futuro a vislumbrar um futuro possível para todas as, como você falou, para quem a gente passa a tocha, né? Acho que é o nosso papel aqui. Eu, como pai, como ser humano que vivencia, eu faço parte desse sistema todo, tento contribuir o máximo com as minhas atitudes pessoais, né? Acho que é isso que eu posso também passar para minhas filhas como exemplo, passei para elas ao longo da vida. Agora, obviamente, elas têm o pensamento delas, têm
Tem raciocínio, mas vejo nas atitudes que isso é uma coisa real, né? E você consegue construir muito mais dentro da cabeça das pessoas e vocês estão num caminho maravilhoso. Eu agradeço pela oportunidade, por participar e com certeza podem ter certeza que vocês têm alguém aqui que compartilha todo esse pensamento que parece às vezes complexo para muita gente, mas tem tudo a ver com o mundo agora e com o mundo do futuro. Tá? Não é só futuro, né? Acho que você constrói o futuro a partir de agora, né? Não tem jeito. Obrigado. Obrigada, Henrique. Te ouvir me deu saudade do meu pai. Muito obrigada. É isso. Nossa, agradeço muito, gente, a presença de vocês, esses feedbacks também muito bons. E bem, espero que vocês estejam com a gente na próxima semana. Chamem também outras pessoas que vocês acham que possam, né, se interessar, e a gente vai seguir aí construindo esse caminho de desconstrução, né? Então, é isso, gente. Muito grata. Não é na próxima Obrigada. semana, né? Daqui a 2 semanas. A próxima É, semana é a outra aula, né? é online, amiga. E depois Online é no gratuita. presença. A É. outra, dia 11, é vivencial em São Paulo. Não, mas eu acho que a online gratuita não é semana que vem, porque semana que vem tem um feriado, né? É verdade, é na Nossa outra. online é no dia 8/11. 8, isso? Não é na prova, tá bom, É né? na próxima Verdade. Foi semana, tudo 11. daqui a 2 semanas. Mas tá tudo certo, estejam com a gente. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, Beijo. obrigado para vocês. Tchau, tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau.